bem-vindos a mais um vídeo aí do canal. E hoje vamos começar aí o nosso locais de trading abertura, tá? Então, antes de começar a mostrar aí os locais de trading, né, possíveis níveis de preço onde a gente possa ter boas oportunidades de trading, vamos dar uma olhadinha também à esquerda do nosso gráfico para ver as operações que nós tivemos ontem, as oportunidades aí de compra e de venda aí, começando aí pelo mini índice. Antes disso, eu vou passar aqui para o diário para a gente poder ver esses tais locais de trading, tá? Então, já está marcado aqui no meu gráfico, eu já marquei, né? Inclusive porque ontem eu já disparei lá no Telegram, no Instagram, eu já coloquei esse estudo, né? Esse acompanhamento dos níveis de preço, que eu faço esse acompanhamento diário, né? Então eu tenho uma planilha aqui de monitor de tendência de mercados, então onde eu vou acompanhando aí desde a abertura, né? Tem todos os ajustes, abertura, mínima, máxima, fechamento, VWAP, variação mínima, variação máxima, volatilidade, novas mínimas, né? E novas máximas, o que aconteceu durante o dia, né? Da mínima, menor e da maior máxima do dia. A gente tem o tamanho, né, a quantidade de pontos que oscilou o contrato. Nós temos também aí o nosso estocástico diário, né, onde a gente acompanha aí não barra a barra, né, o box a box, mas o previsto diário, né, o que aconteceu realmente no dia. Temos também a nossa frequência de mercado D-1, ou seja, a frequência, ou seja, onde o mercado bateu ou ditou o ritmo ontem, ela é muito próxima à VWAP, né? Não é exatamente o mesmo indicador, mas é um que eu mesmo desenvolvi. Tem a tendência primária do dia e o sentimento de mercado, né? A tendência primária, a gente sabe que é o ajuste sobre o ajuste projetado do pregão de hoje sobre o ajuste do pregão de ontem e o nosso sentimento de mercado. A gente vai fazer aí um comparativo, na verdade é o próprio estocástico, né? Aquilo que tiver acima da faixa do nível de 80 é um indicativo de venda, tá? E abaixo e perdendo a região dos 80, né? Vai dar um indicativo de compra, melhor dizendo, saindo da região sobrevendida, né? Na região lá dos 20, tá? É apenas mais uma das informações aí, mais um direcionador para a gente tomar as nossas decisões. E os pontos são esses aqui, tá? Projetado aí para hoje, tá? O que temos aí no nosso contrato, né? A mínima do mini índice, né? Começando por ele aí, nos últimos 21 dias, temos a faixa dos 122.700 pontos. A máxima desse contrato ficou em 131.360 pontos. A amplitude, né, nesse período aí, 8.660 pontos. A volatilidade diária caiu, né? Tá na casa aí dos 0,69% e anual 10,88%. A frequência de -1, ou seja, a frequência de mercado de ontem, 130, 370, né? A gente arredonda. E a previsão do ajuste para hoje, 130, 152. Na verdade, não tinha previsão do ajuste, tá? Não saiu lá no fechamento. E a gente está replicando aqui o ajuste do pregão anterior. Em cima dessa faixa de ajuste, tá? Vamos aguardar a abertura para verificar se confirma ou não. Projetando aí a volatilidade do contrato, né? A gente pode ter uma faixa máxima, uma banda, como se fosse um envelope, né? Uma banda de Bollinger aqui. Esse contrato pode chegar a 131.043 e para baixo 129.260. Então, na verdade, isso nos orienta, ou seja, onde a gente pode colocar os nossos alvos ali, tá? Então é para a gente poder ter como planejar as nossas operações e entrar na compra e ao infinito ou vender ao infinito, ou seja, a gente tem que saber a volatilidade, até onde aquele mercado pode andar, tá bom? Já no mini dólar, a mínima dos 21 dias, 4,961. A máxima ele alcançou 5,378,50, já tem bastante. A amplitude nesse período aí de 21 dias, né, dos últimos 21 pregões, 417 pontos. Volatilidade diária também caiu 0,86%, era na faixa aí dos 90, 0,90, 0,95. E a volatilidade anual é sempre um pouco maior do que a do índice,
e está em 12%. A frequência D-1 ficou em 5042, né? A gente arredonda aí, e a previsão do ajuste para hoje 5053, e a mesma coisa que a gente usa lá no contrato do índice, a gente projetando aí a volatilidade para cima do ajuste, para cima ou para baixo, a gente pode ter aí essa faixa, né? Uma banda superior aí na casa dos 5,92, né? 5,91, e para baixo 5,014, tá? Então esses são os locais de trade, a gente pode ficar atento aí para buscar oportunidades. E agora voltando aí para o nosso gráfico, é assim que ele fica no diário, tá? Então a gente temos aí a máxima dos 21 dias, tá? A gente está no gráfico diário, 131,360 no mini índice. A frequência de mercado 130,370 e a mínima dos 21 dias, né? 122,700. Por que isso é importante? Porque se acontecer algum tipo de movimento, né, para um desses lados com muita rapidez, a gente pode observar aí e ter boas oportunidades aí de operações. A gente observa aí que no diário, tá? O índice ele está acima da nuvem de Ichimoku ainda, ou seja, ainda é um mercado de tendência de alta, a despeito que depois que ele ter tocado na máxima aí, se a gente pode contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias ele tocou lá no 131,360 e não conseguiu romper, e depois disso ele começou a cair novamente e a VWAP também, tá? Agora ele perdeu a região da frequência de mercado também, que ela tem se mantido aí na última semana, né, o mesmo nível ali da frequência, ou seja, o mercado ele ficou quase que trabalhando entre a máxima e a frequência, e agora perdeu a frequência, por isso que esses pontos são importantes, e a princípio parece que talvez ele vá fazer um pouso, né, no cume superior da nuvem de Ichimoku, isso no diário, tá? Então vamos aguardar. Se ele perder a nuvem, a gente sabe que a próxima parada pode ser lá na mínima dos últimos 21 dias, lá no 122,700, mas isso é apenas o que o gráfico está mostrando para a gente. Agora vamos voltar aqui para o que interessa aqui, né? O nosso Renko. Bom, esse aí foi o nosso mercado de ontem, tá? Deixa eu melhorar aqui para a gente verificar o que nós tivemos ontem aí no nosso mercado. O mercado abriu e ele continuou fazendo o movimento que ele estava fazendo no fechamento do último pregão, ou seja, exatamente aquela questão da continuação do movimento, como a gente tinha previsto aí no nosso monitor de mercado, tá? Então ele abriu já abaixo da faixa de abertura do dia, né? Para quem não utiliza aí, uma dica legal aí, não é recomendação nem nada, apenas o que eu uso e quem acompanha a gente também lá, faz parte lá do Ministrade lá no Telegram, é a faixa de abertura, né, que é o Price Guide adaptado aí, tá? Esse indicador Price Guide, ele dá a faixa de abertura do dia. O Prior Coach ele também dá, só que ele dá atrasado. Aqui a gente consegue a faixa de abertura do dia, tá? E você tem que fazer apenas uma pequena adaptação nos parâmetros aí do Price Guide, ele não foi feito para isso. Mas o que você pode fazer? Como ele trabalha com níveis de preço, né, em cima da faixa de abertura do dia, real time, você pega lá os níveis dele nos parâmetros e você coloca nível 1 e variação de tique 0. E o que vai acontecer? Ele vai te dar só a abertura, é o que interessa para a gente, porque temos trades aí, temos operações de ponto de retorno, que é em cima da abertura. Enfim, o mercado abriu abaixo da abertura e perdeu a VWAP, tá? Então a gente tinha que buscar quais operações? Operações de venda, né? A gente já estava trabalhando abaixo da abertura do dia e perdeu lá a média ponderada dos players, né? Aqueles que decidem o mercado, que dão um direcionador, que é a VWAP, né? Então a gente também tem operações aí em cima da VWAP, e ela é diferente da média, né? Ainda mais no período da abertura, porque na abertura ainda a gente não tem um número de box, né? E quem está operando no candlesticks, né? Também não tem uma quantidade de barras, uma quantidade de candles, para que a média ela possa te dar
uma leitura, né, eficiente aí, não tem tempo, ainda mais para quem opera abertura. E a VWAP ela já pode dar isso, né, ela já consegue isso com base aí no volume, tá bom? Que está sendo negociado naquele momento e o sentimento, né, digamos assim, dos operadores naquele momento ali da abertura. Então era um sentimento que continuava com o viés de baixa do fechamento do pregão anterior, tá bom? Isso para a gente entender aí a leitura, o contexto de mercado, porque sem isso a gente não consegue montar as operações, não é sair boletando. O mercado está caindo, você aperta lá para vender, o mercado começa a subir, você aperta aquele botão maldito lá de reverter e você, quando chega 10 horas da manhã, você já está falido, né, digamos assim, tá? Então, o que acontece? O mercado caiu e a gente tinha que observar algumas coisas, né? A gente procura os nossos pontos de inflexão, os nossos pivôs. Na verdade, o mercado se resume em pivô, né? A gente tem figuras gráficas, a gente tem lá os padrões de Candle, né? Temos o martelo, temos aí martelo invertido, né? Estrela cadente, enfim. Mas por trás disso tudo, né? A gente tem aí um pivô, né? O martelo não deixa de ser um pivô e é um dos mais poderosos aí padrões de Candle. Então a gente sempre está procurando pivô para poder operar. E o Trade System ele foi criado justamente para poder isolar, né, identificar esses pivôs. A gente não vai operar só em cima do pivô, mas no contexto, né, o contexto que gerou aquele pivô e que tipo de pivô é esse, se ele é confiável ou não. Então, para isso a gente precisa olhar o seguinte: a tendência de mercado no nosso Trade System é a nuvem de Ichimoku, né, que foi aí adaptada para o Renko, ela não é exatamente a nuvem que a gente usa lá no Candlestick, né? A gente usa lá o padrão lá que foi desenvolvido, a gente não tem nenhum tipo de alteração na nuvem. Aqui a gente teve que fazer uma adaptação para o Renko, porque o Renko trabalha com níveis de preço. Mas enfim, então a gente tinha que buscar operações de venda e a gente precisa de um pivô. O outro pivô que eu tinha era muito longe, era do pregão anterior, então ele só servia de balizamento. Então o que eu ia esperar? Um novo pivô surgir. E ele surgiu aqui num boxe amarelo, perdendo a nuvem de Ichimoku, tá vendo, pessoal? Então eu tinha aqui o meu pivô, tá? E eu vou marcar aqui para vocês, pivô indicativo de venda. Se nós olharmos para baixo e temos que olhar para baixo, tá? O que eu tinha ali? O pivô e o meu indicador de sentimento estava dizendo comprador ainda, tá? Ele estava conflitante, ele estava divergente. Então eu vou marcar aqui com uma setinha verde, só para vocês entenderem, tá? Ó, indicador de sentimento azul, boxe amarelo, tá? De venda. Então é conflitante essa informação. Eu preciso de que eu preciso do próximo box. Até porque, se vocês verificarem, o mercado já estava sobrevendido, né? Então ele estava buscando o quê? Quando o mercado está sobrevendido, a gente busca operações de retorno, né? Sair desse nível de sobrevenda, ou seja, acima do 20, e a gente vai comprar. Por isso que o indicador, né, deu conflitante com a regra, né? Então a gente teve um pivô, um boxe amarelo perfeito, né, que a gente busca fechando abaixo da nuvem, abaixo da VWAP e abaixo da abertura. Só que lá embaixo, o nosso filtro do filtro, ele estava dizendo o seguinte: olha, aqui é uma região de compra. O que o mercado vai fazer? A gente poderia ter começado ali um range, né? Depois desse box amarelo, teria um box azul. No próximo box, né, eu tive a minha confirmação dizendo: olha, é venda, porque eu tive meu indicador amarelo aqui e o fechamento do boxe vermelho, né, que é o boxe de negativo, ancorado pelo pivô. A gente vai fazer o que? Vender aqui, né? Então a venda foi feita aqui no fechamento desse boxe posterior ao pivô amarelo, tá? Se aqui geralmente ocorre ele tivesse sido amarelo também, a venda teria sido no fechamento do box amarelo, como no Trade System, tá? Antes da gente fazer essa atualização do indicador de sentimento, a venda seria ali. Teria dado certo? Teria, né? Mas a gente quer eliminar a questão do acaso aí, a questão da sorte, digamos assim, né? Tipo, cair naquela estatística ali de assertividade aí
acima de 70%. A gente quis aumentar isso, ou seja, tomar as decisões mais racionais possíveis, tá? Então a gente aguardaria e entraria aqui entraria aqui vendido, tá? Nesse box seguinte com tranquilidade. E esse trade agora, ele é arrastado até onde? Agora o próprio filtro lá, o próprio indicador de sentimento, ele vai dizer para a gente até onde a gente pode levar esse trade, tá? Então tivemos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boxes, tá? Nessa direção, 7 boxes nessa direção. $100, 200, 300, 400, 500, 600 pontos, tá? Isso significa aqui que foram 600 pontos, tá bom? Nesse trade. Venda, fechamento do box posterior ao pivô, tá? E ele foi sendo levado até 600 pontos, onde foi estopado aí, né? No trailing stop. Por quê? À medida que o mercado foi descendo, a gente vai descendo também na direção do trade o stop, tá? E quando surgiu aqui o pivô, a gente foi estopado, tá? O mercado, né? O indicador de sentimento ainda indicava, passou a indicar compra, tá? Mas aí, só com o surgimento do pivô que é acionado aí o stop, né? Onde você vai ser pego aí, digamos, aí no meio do caminho, tá bom? Por quê? Porque até que não surja esse pivô, não necessariamente quando o mercado está na região de sobrevenda ou sobrecompra, significa que o mercado vai cair. Se a gente olhar aqui para a direita no fechamento, né, a gente vai verificar essa operação, acontece a mesma coisa. Então é aquilo que eu sempre volto a dizer. Não significa que chegou na região sobrecompra que o mercado vai cair, não significa dizer que chegou na região de sobrevenda que ele vai cair. É por isso que a gente precisa olhar para todo esse conjunto de informações para tomar as melhores decisões, tá bom? Pulando aqui para não ficar muito extenso aí o nosso vídeo, né? A parte aqui que teve, não teve operação, né? Porque a gente vê que o mercado está totalmente dentro de uma caixinha aqui, tá? Não tem operação, até porque a operação seria agora buscar, né, na tendência, tá? Acima da nuvem, tá? Então a gente esquece isso aqui, a gente não opera nessas congestões, tá? E não operamos também dentro da nuvem, tá? Não façam isso, operar dentro da nuvem, tá vendo? Aqui, ó. Então são regiões, são locais de trade onde as operações voltaram a surgir depois do 4H, ou seja, depois daquelas primeiras 4 horas do pregão, né? Aqui no Brasil a gente não tem muito esse hábito, mas o mercado americano, o mercado cripto, o gráfico 4H é muito poderoso, né? Então as reversões, pivôs que surgem, martelo invertido, que surjam ali nesse time frame, né, nesse tempo gráfico, é muito assertivo, tá? Então, o que nós tivemos aí agora? Buscar operações de compra, né? Então a gente tivemos aí o estreitamento da nuvem, tá? Já tivemos um trade de 600 pontos pela manhã, e não tem que ficar boletando o dia inteiro, desesperado no mercado. Enquanto a bolsa está aberta, eu tenho que ficar fazendo trade? Não. Você tem que buscar dentro do teu setup, dentro do teu operacional, né, oportunidades para operar. Então, o que a gente precisava buscar agora? Bom, houve um estreitamento da nuvem de Timor, o mercado brigou muito para ficar dentro da nuvem. Agora ele vai perder a nuvem novamente, a gente vai voltar vendendo ou ele vai ganhar a nuvem, né, que a gente usa esse termo aí. Então vamos aguardar. E o que surgiu? Um pivô, um boxe azul, né, um pivô de alta, excelente, tá? Um pivô de alta. O mercado não estava naqueles melhores pontos, né, que a gente prefere operar saindo da região de 20, tá? Estava no meio do caminho ali devido a toda essa trajetória que tivemos aí depois durante todo o pregão, né? Aquele range ali, né? Tivemos dois grandes retângulos ali de níveis de preço,
como num degrau, ele foi galgando e saiu daquela faixa ali, e agora ele precisava tomar uma direção. Então, tivemos o nosso pivô de alta, né, o nosso boxe azul, e a gente tinha que aguardar o fechamento do próximo boxe, tá? E ocorreu o que a gente esperava, fechou acima da nuvem, tá? Fechou acima da nuvem, fechando também acima ali da VWAP. Dois indicativos muito importantes. E o que ele poderia fazer e o que a gente esperava fazer, né? E a gente vai aguardar essa continuação hoje, era aquela operação de ponto de retorno. Lembra que eu falei lá no início? Ou seja, é aquela operação quando o mercado perde a faixa de abertura e depois ele volta e passa essa faixa de abertura. Então a gente já tinha um alvo pré-definido para esse trade, que era a compra no fechamento do boxe posterior ao pivô, ancorado pelo nosso indicador de sentimento e pelo cruzamento do estocástico para cima da média. Então tínhamos duas confirmações que o mercado realmente estava comprador neste momento aqui. Fechamento do boxe posterior ao pivô, entrada, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, também mais 6 boxes para frente, tá? E aqui foi um trade que foi estopado pelo horário, tá? O trade estopado pelo horário, tá bom? Então, mais 600 pontos aqui nessa operação. Vocês podem verificar que, de acordo também aí com o perfil de cada um, vocês podem, assim como aconteceu na parte da manhã, poderiam ter estopado pelo indicador de sentimento, dizendo o seguinte: no primeiro box fechando, tá, com o indicador divergente, ou seja, o indicador plotou amarelo, mas o mercado continua subindo. Por que ele plotou amarelo? Porque ele já estava trabalhando numa região de sobrecompra, dizendo o seguinte: ó, esse nível de preço aqui está acima da faixa de 80. Então aqui, tá, você poderia ter estopado também na mão, tá? 100, 200, 300, 400 pontos, tá? Por segurança. Ou você vai fazendo um acompanhamento mais de perto. A cada box que anda, você fecha, você sobe ali também 50 pontos, tá? Para se proteger, 100 pontos, né? Lembrando que cada box aqui tem 100 pontos. Então, fica a critério de cada um. Estopa na mão assim que tiver um indicativo conflitante, ou vai fazendo o trailing stop ali, tá bom? Então, isso aí foi o nosso índice, né, no mercado ontem, tá? Para a gente agora, com isso, né, os nossos locais de trade, como o mercado fechou, qual o sentimento que estava ali por trás. E agora, a gente vendo que a gente está ali numa região talvez de esgotamento dessa alta e com um alvo possível na abertura de ontem, vamos verificar qual é a abertura para hoje, para poder tomar as nossas decisões no mercado de hoje. E agora vamos aí rapidamente ao dólar. A nossa faixa, né, nossa frequência de mercado está em 5042, tá bom? O mercado ontem foi totalmente baixista, né? Totalmente baixista, e a primeira aí, oportunidade de venda se deu justamente aqui, né? Box amarelo perdendo a faixa inferior da nuvem, tá? Estocástico na região de sobrecompra, ou seja, cruzando para baixo da média, né? Saindo dessa região de 80, né? Nosso indicador de sentimento também amarelo, ou seja, o alinhamento, o tríplice alinhamento, né? Digamos assim, né? O alinhamento perfeito aí dentro do nosso operacional, e depois ali o mercado veio caindo, né? O mercado, na verdade, só fez cair o dia inteiro, né? Então, né, desceu aí pelo menos 46 pontos aí que tinha nesse trade aí. E aí, à medida que cada passageiro, digamos assim, foi descendo na sua própria estação, ou foi levando o trade aí até o final, né, de 46 ou 50 pontos, né, melhor dizendo aí, depois desse período aí, o mercado caiu 50 pontos
tranquilamente aqui, tá? Aí, à medida, de acordo com o operacional de cada um, né, o gerenciamento de risco, cada um foi soltando aí numa estação aí pelo caminho, ou, né, os com sangue mais frio aí foram segurando aí até o final, porque durante esse período o mercado tentou romper várias vezes aí, tá? Então, mas foi um trade muito assertivo aí, a leitura aí do sentimento, né, e do momento aí pro dólar, né, totalmente baixista aí, abaixo da média de 96, abaixo da frequência, abaixo da VWAP, e a confirmação, né, dos mais céticos aí seria entrar aqui, né? Ou seja, eu vou aguardar, tá abaixo da nuvem, eu vou aguardar, tá abaixo da VWAP, eu vou aguardar perder a abertura. Depois que perder a abertura aqui, não teve nenhum tipo de oscilação aí, foi a segunda confirmação do mercado vendedor, tá? Bom, e agora, para a gente encerrar, né, já estava falando que ia encerrar já há um tempo, para não ficar muito longo aí, para a gente começar a se preparar aqui para a abertura, vamos dar uma olhadinha aí no mundo das criptomoedas, né? Eu comentei aí no último vídeo que nós nos aproximávamos da cruz da morte no Bitcoin, que é o cruzamento da média aritmética de 50 para baixo da média de 200, tá? E aconteceu aqui, a nossa de 50 é essa linha amarela e a de 200 é a linha azul, tá? E realmente aconteceu, infelizmente ou felizmente para alguns, né? Que houve esse cruzamento para baixo, tá? Tivemos aí uma mínima, né, de 28.891 do Bitcoin, mas foi logo rejeitada aí pelo mercado e o mercado voltou a subir e agora, né, às 7h52 trabalha aí na casa dos 32.243 dólares, tá? E o que a gente tem de alvo aqui pelo meio do caminho, olhando aí Fibonacci, a retração de 0,23, né, 0,0236, né, falando assim, que seria a faixa de 37.383, né? Ele tem que romper essa faixa aí para ganhar esse nível de FIBA aí, né? Saindo aí da região do zero, né? E para talvez mostrar um pouco de força aí. E a gente tem pelo caminho duas grandes barreiras, digamos assim, né? Duas grandes. E olha o que tem pelo caminho do Bitcoin. A gente tem a própria média de 50, a gente tem a própria MA de 200 aqui na faixa de 43 mil e temos aí o nosso cume superior da nuvem, né, que ficaria acima de 45 mil, tá? Que também já fica muito próxima da região ali, da retração ali de FIBO, saindo da região de 0,382, né, 0,38 ali de FIBO, né, ficando no meio do caminho 0,38 e 0,50, que é justamente onde o mercado ia demonstrar essa mudança, né, dessa tendência atual aí, que ficou baixista assim que ele perdeu a nuvem. Então ele tem que ficar acima da nuvem de Timoco para poder dar aquela força aí, dizendo que a gente estamos vivenciando uma reviravolta aí nessa tendência de baixa para altista novamente. Por enquanto, pelo indicador Ichimoku Cloud, o mercado é baixista, tá? Ele está trabalhando abaixo da nuvem. Então, abaixo da nuvem se procura operações de venda, né? Essas altas que a gente tem podem ser repiques aí, que podem estar testando esses níveis de resistência. Então, tem muita resistência pelo caminho, tá? A próprio cume inferior da nuvem é uma resistência que ainda não foi rompida. A gente tem um nível de 0,23 de Fibonacci, a gente tem a média de 50, a média de 200 e tem o cume superior da nuvem e tem a região de retração aí de 0,50 de Fibo desde essa última, da última alta até esse poço, né, que é esse fundo do poço que nós chegamos aqui nesse momento. Então, e a média continua cruzada para baixo de 50, ou seja, não houve nenhum tipo de mudança, né? Tem que entrar muito volume aí para que a gente consiga movimentar. São médias mais pesadas, digamos assim, né? São mais lentas, né? Então a gente precisa desse indicativo aí. Por enquanto, tá? É um bom nível de preço para se comprar. Não falando de recomendação, sempre se é, né? Mas o mercado pode cair mais, até porque o que a gente esperava realmente, ou espera, é que ele replicasse pelo menos a queda que ele teve até chegar ao cruzamento da média, deveria se replicar para baixo dessa média também, como ocorreu nos últimos anos. Então,
aonde aí, né, os mais céticos aí esperavam ver o Bitcoin trabalhando aí na casa dos 20 mil dólares, tá? Isso não aconteceu ainda. Por que é importante observar isso, tá? Porque se isso realmente acontecer, se o mercado, se o Bitcoin não conseguir chegar nesse nível de preço, tá? De romper, né? Pelo menos a média de 50, né? Ele está até abaixo da nuvem, né? Da parte inferior. Se ele perder força e for para baixo novamente, né? Replicar essa última pernada aqui, se ele replicar essa última pernada aqui para baixo, né? Teríamos aí uma queda de mais 24%, tá? Em cima desse último topo aqui. Então, aí o mercado chegaria nessa região de preço e fazendo consequentemente o que? Fazendo consequentemente que as altcoins também fossem arrastadas com ele, né? A gente já tem aí um impacto absurdo, né, nas alts aí. TLM, que eu estava comentando com vocês, fez fundo em 0,6, 0,06 centavos, enfim, né? Shiba, né? O meme do meme lá do Bitcoin também caiu muito. TRX a 5 centavos novamente, né? A gente não via isso aí há quase um ano. O CHZ, né, que é o Chiles ali, onde é se lançado aí os fan-tokens, né, utilizado pelos clubes de futebol, que tinha uma grande expectativa aí, saímos da última máxima aí, chegou a níveis aí de 0,16, até que ele não foi tão impactado assim pelo Bitcoin, porque não que não tenha sido, né, ele já tinha vindo na questão de baixa, mas ele se conseguiu segurar ali, brigando muito na região ali acima de 20 centavos, né, ele chegou a 18, mais rapidamente voltou e agora está trabalhando em 0,25, tá? Mas o que preocupa e por um lado pode gerar expectativas, não seria nem o próprio Bitcoin, né? Mas o impacto dessa queda do Bitcoin nas altas, né? Ou seja, se elas já caíram tanto assim com esse sopro, se realmente ele replicar mais um movimento de baixa, ou seja, seria aquele último movimento para fundo mesmo, né? Então isso poderia reverberar numa queda mais acentuada das altas e gerar mais oportunidades, né? Por exemplo, quem sabe aí TLM a 5 centavos, tá? Enfim, o token já valeu 7 dólares, né? Então pode gerar boas oportunidades. Lembrando que não é recomendação de compra, mas é um ponto a gente ficar atento, tá? A gente ficar atento por isso. Se a gente olhar o CHZ, né, não tem cruzamento dele aí, não, também nem tem esse histórico, mas se a gente for fazer um paralelo aí com a média de 200 e de 50, elas ainda estão muito afastadas aí, mas todos trabalhando abaixo da nuvem de Ichimoku, sempre no mercado baixista aí devido ao Bitcoin. O ideal seria esperar aí, verificar o que vai fazer o Bitcoin para que a gente consiga ter boas oportunidades aí nas altcoins. Apesar que todos estão em liquidação, né? Porque gerou uma grande oportunidade de entrada aí em todas elas com um valor bem mais acessível, né? O TLM já foi comprado a 4 dólares, tem gente comprada a 6 dólares em TLM, tem gente comprada a 1 dólar, né? Tem gente comprada a 80 centavos, então a 9 centavos parece uma pechincha, né? Apesar que o fundo é 1 centavo, menos de 1, isso acontece, aconteceu com o TRX, né? Mas o TRX, por exemplo, né, que eu acompanho aí desde o seu lançamento não, próximo, desde o seu último topo, tá? Melhor dizendo que foi em 26 centavos, tá? 26 centavos, lá em janeiro de 2008. Ele nunca mais voltou naquele nível de preço, tá? Ele fez uma máxima agora, a última, né, nesse bull run, nessa última corrida aí, 16 centavos e agora está sendo negociado a 5 novamente. E ele ficou anos trabalhando entre 3 e 1 centavo, né? Quase 2 anos preso nesse range aí. Depois desse último topo, nunca mais voltou no 26. E particularmente, opinião minha, né? Pelo que eu conheço do projeto, das entregas da rede TRC, enfim, poderia estar valendo 1 dólar já há muito tempo. Não se sabe o porquê
ele não conseguiu chegar lá, e Dogecoin, que não tem nada, que não entrega nada, que é uma brincadeira, bateu 70 centavos, né? Superando aí a TRX. Se você quiser fazer transações, tá? De USDT, né? Entre exchange, né? Ou para tua carteira, para você guardar, você usando a rede TRX, a TRC20, né? Que é da Tron, né? A blockchain deles, você paga $1, você pode transferir 2 milhões de dólares, você vai pagar $1 por transação. Enfim, tem casos de uso, tem aplicabilidade, mas, enfim, né? Não há consenso no mercado, e Dogecoin, esse meme, essa brincadeira, valendo agora aí, eu nem acompanho Dogecoin, mas a última vez que eu vi estava 19 centavos, né? Então, assim, barato demais se for comparativo entre Tron, né, aquilo que tem valor, que entrega, em relação ao Dogecoin. E Dogecoin está absurdamente caro, né, não serve para nada, né? Enfim, mas serve para enriquecer os sortudos aí, né, os desavisados, enfim, especulação, né? Não desmerecendo ela, né? Ela serve para isso. O mercado é especulação, é isso aí. Mas estou falando em termos de fundamento aí de projetos, tá? Bom, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, e a gente se encontra aí no próximo vídeo, tá?